Pensa só numa coisa. Como é que uma palavra, infinito, que para os filósofos gregos antigos significava algo caótico, imperfeito, defeituoso, de repente virá a maior definição possível de um Deus perfeito? Essa virada de chave é uma das reviravoltas mais incríveis do pensamento ocidental. E hoje a gente vai mergulhar na arquitetura lógica que Tomás de Aquino montou para explicar isso na sua famosa Suma Teológica. E o segredo do Aquino aqui é paciência. Ele não joga a carta do infinito logo de cara. Não. É como uma escalada intelectual, sabe? Degrau por degrau. Primeiro, ele se dá o trabalho de provar que Deus existe. Depois, que ele é simples, ou seja, sem partes. Aí que ele é perfeito. E só lá no topo dessa construção toda, como se fosse a conclusão óbvia de tudo que veio antes, é que ele revela a infinitude. Ela não é o ponto de partida, mas o pico da montanha. Para a gente entender o tamanho do desafio que ele tinha pela frente, a gente precisa voltar lá para os gregos. Para eles, o infinito não era uma qualidade, era um problema. Eles imaginavam o infinito como uma massa de matéria sem forma, sabe? Uma espécie de sopa cósmica, cheia de potencial, mas totalmente caótica. Para eles, a perfeição era justamente o contrário, era dar forma, dar um limite para esse caos. E com essa bagagem filosófica, começam a chover as objeções ao Deus infinito. A primeira, que vem direto de Aristóteles, é demolidora. A ideia é a seguinte: ser perfeito é ser completo, acabado, ter um fim. Logo, um ser que é sem fim, ou seja, infinito, seria por definição incompleto. Seria como uma estátua que ainda está meio presa na rocha, sabe? Uma promessa de algo, mas não a coisa completa. A segunda objeção parece um checkmate lógico. Os termos finito e infinito, eles servem para descrever quantidade, medida. Mas Deus, por ser puro espírito, não tem tamanho, não tem dimensão. Então, chamar Deus de infinito seria um erro de categoria. É a mesma coisa que perguntar qual é a cor do número 7. A pergunta nem faz sentido. E a terceira objeção ataca a própria essência de Deus. Pensa bem, para Deus ser Deus e não uma rocha ou uma árvore, ele precisa ser distinto de todo o resto. E qualquer distinção exige um limite. Ser isto significa necessariamente não ser aquilo. Então, para ter uma identidade, Deus precisaria ser definido, delimitado e, portanto, finito. Bom, diante desse cerco filosófico todo, o que o Aquino faz? Ele não contra-ataca com um novo argumento. Não ainda. Ele simplesmente finca uma bandeira no chão. Ele cita a tradição na figura de São João Damasceno e afirma: Deus é infinito. Ponto final. Com isso, ele define qual é o objetivo. A fé exige essa conclusão. Agora, a tarefa da razão é descobrir onde foi que o raciocínio dos outros se perdeu. E é aqui que a resposta genial dele começa a se desenrolar. A solução começa de um jeito bem surpreendente. Ele concorda com os gregos em um ponto. Ele diz: sim, vocês estão certos, a matéria é limitada pela forma. A argila, por exemplo, que é pura possibilidade, se torna perfeita quando recebe a forma de um vaso. Nesse caso, o limite não é um defeito, é o que dá perfeição à coisa, é o que transforma o caos em ordem. Mas, e é aqui que está o pulo do gato, existe um segundo tipo de limite, que é o inverso do primeiro. A própria forma pode ser limitada pela matéria que a recebe. Pensa na luz. A luz, em si mesma, é ilimitada. Ela só se torna um raio de luz ou um foco finito porque alguma coisa a contém, a restringe. Nesse caso, o limite não é uma perfeição, é uma restrição de algo que era pleno. Agora o golpe de mestre. Se Deus é ato puro, pura forma, sem matéria nenhuma para recebê-lo, sem nenhuma potencialidade para restringi-lo, então o ser dele não pode ser contido de jeito nenhum. Ele é como a luz em si, e não o raio de luz. Ele é o infinito da plenitude, não aquele infinito do caos e da matéria. O paradoxo está resolvido. E o Aquino vai ainda mais fundo. Deus não é só uma forma ilimitada, ele é o próprio ser que existe por si mesmo, o famoso ipsum esse subsistens. A diferença parece sutil, mas é gigantesca. As coisas que a gente vê no mundo, elas têm o ser, como algo que receberam. Deus não tem ser, ele é o ser. E como esse ato de ser não é recebido em nada, não existe absolutamente nada que possa limitá-lo. Então, no fim das contas, o veredito é que o debate todo era um grande mal-entendido. Existem dois tipos de infinito. Existe o infinito privativo dos gregos, que é a ausência de um limite que traria perfeição, é o caos,
E existe o infinito negativo de Deus, que não é uma falta, mas sim a negação de qualquer limite. É um excesso, um transbordamento de perfeição e de ser. E com essa chave na mão, aquelas objeções lá do começo, elas simplesmente desmoronam, uma por uma. Lembra da questão da quantidade? A infinitude de Deus não é de tamanho, de extensão física. É o que ele chama de magnitude virtual, ou seja, uma grandeza de poder. Não se mede com uma régua, mas pela capacidade de agir, de saber, de amar. E aquela outra objeção sobre a identidade, a de que Deus precisaria de um limite para ser Ele mesmo, também cai por terra. Deus é distinto de tudo não por ter uma fronteira, mas pela sua pureza absoluta. É como o ouro puro, que se distingue de uma liga de metais. O ser de Deus se distingue de todo o resto por não admitir mistura. A distinção vem da perfeição dele, não de um limite. Entender isso muda tudo e traz consequências gigantescas. A primeira delas abala a própria matemática do divino. Só pode haver um Deus. Pensa bem, se existissem dois seres infinitos, eles teriam que ser diferentes em alguma coisa. Mas se um tem uma perfeição que o outro não tem, esse segundo já não seria totalmente infinito. Logo, o ser infinito tem que ser único. A segunda consequência ajuda a explicar a própria criação do universo. O abismo que separa o não ser, o nada, do ser, de algo, é, metaforicamente, um abismo infinito. Então, apenas um poder com um alcance infinito poderia cruzar essa distância e trazer o universo à existência a partir do nada, o famoso ex nihilo. Tá, mas aí pode surgir a dúvida. Se Deus é infinito, como pode existir alguma coisa além dele? A resposta do Aquino para isso é a ideia de participação. As criaturas não são pedacinhos de Deus, nem o limitam. Elas são como inúmeros reflexos finitos de uma fonte de luz infinita. Cada ser participa e espelha, do seu jeito, a perfeição da fonte, compondo uma sinfonia de imitações do infinito. Isso tudo nos leva a um paradoxo final que é incrível. Se a gente não consegue conhecer Deus plenamente, não é porque ele é obscuro ou distante. É exatamente o contrário. A realidade dele é um excesso de luz tão, mas tão intenso que cega a nossa inteligência finita. É a mesma coisa que tentar olhar direto para o sol. A gente fica cego não por falta de luz, mas pelo excesso dela. No final das contas, Tomás de Aquino fez muito mais do que só definir a palavra infinito. Ele redefiniu completamente a imagem de Deus, transformando-o de algo que a gente tenta conter numa ideia para um oceano de ser sem margens. Uma realidade tão vasta que a nossa mente não consegue mapear as fronteiras, mas pode, pelo menos, tentar mergulhar na sua profundidade infinita.